Estamos iniciando nosso Papo do Bem e hoje nós contamos com a presença do nosso amigo e irmão Adilson Vissec, que é presidente, fundador do Instituto Espírita João Evangelista de José Bonifácio, e certamente ele traz muitas informações importantes para nós. E iremos falar sobre a gratidão como uma forma de nós sermos felizes. E eu quero, Adilson, agradecer a sua presença carinhosa, de ter atendido nosso pedido, e vamos conversar com nossos amigos a respeito desse assunto. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação estar aqui batendo um papo com o senhor. Então, e aí, o que você tem para falar para nós sobre gratidão e felicidade, que eu acho que você encaixa muito bem? Doutor, quando eu falo sobre esse assunto, eu digo que a minha missão é provar, né, que se a pessoa é grata, ela é feliz. E outro dia eu ouvi um amigo numa palestra dizendo que nós agradecemos pouco pelo muito que temos e reclamamos muito pelo pouco que nos falta. Aí, com a permissão dele, eu faço uma pequena correção e eu digo que, na verdade, não nos falta nada, né? Que o Deus, Ele nos concede tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento, que é o que há de mais importante. Se a gente observar, a natureza nos prepara a cada amanhecer. As flores exalam seu melhor perfume, os pássaros cantam felizes, comemorando a chegada de um novo dia. E a maioria de nós acordamos, passamos o dia todo reclamando. Então nós somos verdadeiros ingratos, né? Porque nós recebemos tudo de mão beijada, né? E a gente ainda, através do nosso egoísmo, a gente quer sempre mais. A gente desenvolve uma ansiedade de focar lá na frente, querendo chegar onde nem sei se vamos, né? Um futuro que às vezes talvez nem vai chegar, e esquecemos de viver o presente, agradecer o que nós temos no presente momento. Tem uma frase que me parece que é do Eurípides Barçanufo, eu não vou colocar isso como uma certeza, mas uma vaga lembrança. Ele disse assim, que a nossa necessidade é a presença de Deus. Quer dizer, que às vezes a gente fala assim, mas está me faltando isso, eu não tenho isso, mas exatamente o que Deus determinou para nós, como você colocou, né? Que às vezes a gente quer achar que a gente merece tantas coisas, que a vida tem que ser plena, atendendo às nossas necessidades, quais sejam. Não, às vezes até essa necessidade é exatamente o dedo, a mão de Deus, para que a gente possa conviver com essa necessidade, lutar, vencer e progredir e entender que está tudo certo, não é, Adilson? Exatamente, inclusive as provas, né, que nos faz tão bem, que através dela que nós crescemos, a gente reclama e muitas vezes a gente diz até que Deus está sendo injusto conosco, quando na verdade Ele está nos presenteando, né, com um meio, com a possibilidade do nosso crescimento. A grande problemática é nós não entendermos esse mecanismo de continuidade, né? Porque às vezes você acha que a vida começa no berço, termina no túmulo, e que há uma injustiça aí. Mas a gente sabe que não existe injustiça na lei de Deus. Então, do momento que a gente parte dessa premissa, que nós já vivemos outras vidas, essas dificuldades que nós estamos enfrentando devem ser assimiladas como uma maneira da gente resgatar um débito, da gente ser provado para vencer as nossas imperfeições e nunca ficar reclamando, né? Porque a reclamação é terrível, né? E as provas, né, elas devem ser encaradas, né, com resignação, né? Não adianta nada a gente passar pelas provas reclamando, né? Aí elas terá um valor bem menor, né? O importante é você, durante a prova, procurar aumentar a sua fé e acreditar que Deus está fazendo aquilo, né, para o nosso bem. Como você disse, se a gente pensar na vida como uma única existência, fica difícil compreender certas coisas, né? Por que meu irmão, né, parece que lá tudo dá certo na vida dele, na família dele, e na minha não dá, né?
muitas vezes não está dando certo na nossa família, na nossa vida, por conta do que nós praticamos nessa existência mesmo, né? Está aí a lei de ação e reação, né? A gente só colhe o que a gente está plantando. E muitas vezes a gente vai colher agora, né, aquilo que nós plantamos em vidas pretéritas, né? Quer dizer, como o senhor acabou de dizer, e ninguém pode ter dúvida disso, da justiça divina, né? Quer dizer, ele é muito justo, ele não castiga ninguém, mas ele é justo, né? Nós temos que reparar tudo aquilo que nós fizermos, né? E nós vamos colher coisas boas se assim plantarmos. Olha, eu agora acabei de conversar com um amigo e ele me falava que o irmão dele está reclamando muito da solidão, que os filhos não dão atenção e coisa e tal, e está se sentindo até infeliz por isso. Mas esse meu amigo falou que o pai dos dois, né, que são dois irmãos, desencarnou agora recentemente. Há muitos anos o irmão nunca ligou para o pai, nunca visitou o pai e não teve a dignidade de vir no enterro do pai. Ele disse, não, já não ia lá mesmo, agora que ele morreu, então não há nem razão para eu ir aí. E agora ele está chorando as mágoas e dizendo que os filhos não lhe dão atenção. Que direito tem ele de falar em filho lhe dar atenção quando ele sempre esteve ausente na vida do pai? E que a gente é uma gratidão que a gente deveria ter imensa pelos pais, porque se nós estamos encarnados, a gente deveria estar reverenciando todos os dias esse ato belíssimo, maravilhoso de conjunção carnal, né? Pai e mãe nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui reencarnados. Deveria estar agradecendo e beijando esses pais todos os dias pela bênção da reencarnação. E até pessoas que, eu não queria nascer, não pedi para nascer. A bem da verdade, não pediu mesmo, implorou, não é, Adilson? Exatamente. A gente tem aquela frase, né, que a gente abomina, que eu não pedi para nascer, né? Aí fala, não, nós não pedimos, nós imploramos, né? Essa oportunidade, essa nova oportunidade, né? Da gente crescer um pouquinho, aprender um pouquinho mais, né? E como você estava dizendo, né, em relação a esse rapaz, ele está colhendo nessa encarnação mesmo aquilo que ele plantou, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa começa a aceitar a reencarnação, acreditar na reencarnação, aí ele começa a usar a reencarnação como uma muleta, né? Tudo que está de ruim nessa vida agora é fruto daquilo que ele teria praticado em vidas passadas, quando na verdade a maior parte daquilo que está ruim para nós nesse momento é fruto daquilo que nós plantamos nessa mesmo, né? Como você acabou de dizer, se ele tivesse, né, visitado seus pais, né, honrado, né, pai e mãe, com certeza seus filhos estariam fazendo o mesmo, né? Não haveria motivo para ele reclamar agora. Inclusive, os netos nem vinham, por conta da ausência do pai, que mora em outra cidade, visitar o avô, né? Eu acho que os pais dão o amor aos filhos, mas o afeto quem dá são os avós, né? Então eu acho que é muito importante a gente estar criando esse clima de aproximação familiar, porque o afeto, esse afeto dos avós é o que dá saúde espiritual. A saúde física é o amor dos pais, é muito importante para a saúde física. Agora, a saúde do espírito é o afeto, e o avô, a avó, os avós são muito importantes. Por isso que a gente tem que agradecer. Jesus fez questão, quando ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E ele perguntou, mas onde estão os outros 9? Será que Jesus queria que os 10 viessem reverenciá-lo ou ele queria passar uma lição a Deus? Com certeza passar uma lição, né, doutor? Ele não cobraria, né, nada em troca daquilo que ele fez, né? Até porque a verdadeira caridade é aquela que não pode esperar qualquer recompensa. E o mestre, né, com toda a sua, né, grandiosidade, né, o espírito maior que esse planeta já conheceu, não ia cobrar, né, nada em troca, simplesmente deixar aquela lição, né, de que a pessoa que recebeu aquele milagre, né, aquele benefício imensurável, no mínimo ele teria que ser grato, né? E o que aconteceu depois com esses que não foram gratos, né? Dá até para o senhor continuar, né? Que eles
Fala para nós. tornaram adoecer, né? Sei, logicamente. Enquanto aquele um que foi grato seguiu em frente, né? E usufruiu desse benefício, mas com aquela gratidão verdadeira, né? Porque a gratidão, ela não é só um muito obrigado, não é você retribuir com um presentinho material, né? Ela é mais que isso, ela é uma emoção, né? É um sentimento, né? É algo muito forte, é aquilo que parte do coração, né? Não é que parte simplesmente da boca ali, meu muito obrigado, né? E hoje a gente comunica muito, né, através das redes sociais ali, tem até vários desenhinhos que nós colocamos ali e tal, mas não é exatamente isso, né? É aquele sentimento mesmo. Às vezes você dá um abraço na pessoa, você até se emocionar ali, né? E transmitir para ela aquele sentimento de gratidão, né? E até me fez lembrar agora, né? Diz que a neurociência explica essa relação felicidade e gratidão. Porque se nós realmente desenvolvermos o verdadeiro sentimento de gratidão, aciona uma região no nosso cérebro, tá? A região de recompensa, e ela passa a liberar ali os neurotransmissores da felicidade, né? Que são aí dopamina, serotonina e até o hormônio ocitocina, né? Muito relacionado com o amor, né? E a pessoa se torna naturalmente feliz, ela se torna uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita, aquela pessoa que dá prazer de você chegar próximo dela. Não importa o que ela tem, ela é feliz, né? Não importa o quanto ela é feliz, é grato com aquilo que ela tem, né? Com aquilo que ela possui. Porque tem aquela pessoa que você fala, e aí, tudo bem? Ele responde, tudo ótimo, né? Que bom, que gostoso que é você relacionar com uma pessoa dessa. Ao passo que a outra você fala, bom dia, só se for para você. Aquela pessoa que às vezes tem tudo, mas é aquela pessoa que quer mais, né? Egoísta, ela não é grata pelo que tem, ela é marrenta, né? É difícil de conviver. Eu tive o prazer de conviver em José Bonifácio com uma pessoa, ele sofreu muito, né? Questões de saúde, ele tinha problema renal e ele, quando desencarnou, ele já estava passando pelo 3º transplante de rim. E assim que ele saía do hospital, a última vez eu acho que ele ficou 6 meses hospitalizado. Ele tinha tanta vontade, tanta fé, que a pessoa que recebeu o outro rim do doador não era mais, né, nova que ela, que essa pessoa, e acabou desencarnando. E ele conseguiu, teve lá seus problemas e tal, e ele saiu do hospital. A primeira coisa que ele fazia era ir no centro espírita. Tinha uma atividade, ele estava lá, ele morava num sítio, ele e a esposa ia dirigindo, estrada de terra, podia estar chovendo, podia estar frio, que ele estava lá. E você chegava nele e perguntava, e aí, tudo bem? Ele virava e falava, tudo ótimo. Que gostoso que era ouvir aquele homem dizer aquilo. Tá? Ele desencarnou sendo grato, sendo feliz, até grato pelo último dia de vida aqui nessa encarnação. Então são pessoas, né, verdadeiras, né, pessoas gratas, né? E é muito prazeroso você, né, estar junto com essas pessoas, que elas te passam uma lição muito boa, né? Te passam um aprendizado muito grande, porque às vezes a gente tem tudo e a gente está reclamando. E para ratificar isso, Adilson, quando você falou da gratidão, ela atingir diretamente os centros onde se elaboram os neurotransmissores, quando você reclama, você faz o contrário. Você bloqueia essa produção de neurotransmissores, você desenvolve algumas enzimas que vão impedir que os neurotransmissores funcionem, e a reclamação é o fechamento da depressão. Depressão é uma fórmula mais ou menos assim, é uma causa não aceita, gerando um ressentimento e autocomiseração. Ou seja, a pessoa não aceita, fica aborrecida e autocomisera, começa a reclamar. Quando ela reclama, ela fecha o ciclo e desenvolve a depressão. Então, para não ter depressão, pode até não aceitar, pode ficar aborrecido, mas não pode reclamar. Agora, quando a pessoa reclama, ela vai ficar deprimida. Meu Deus, por que aconteceu? Por que é comigo? Coisa e tal. E começa a reclamar. Então, a proposta é a gente estar sempre feliz com o que tem. Aliás, essa definição está lá no Livro dos Espíritos, 921, quando o Kardec perguntou se a gente seria totalmente feliz. Não,
Não, 920, 921, mas tem um jeito de ser mais ou menos feliz relativamente? Esse tem. Quando a gente materialmente está feliz com o que tem, quando moralmente a gente tem a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso dá a felicidade. Agora, se nós entendermos esse mecanismo de estar feliz com o que tem, Deus nos deu aquilo que nós precisamos, que nós estamos usando a nossa consciência no sentido de fazer o melhor e ter certeza de que a vida continua, não ficar preso num momento que está ruim, vença isso, supere, porque a vida é assim, nós nunca vamos estar no apogeu, nem no sopé, caminha sempre para frente, ora nós estamos embaixo, ora nós estamos em cima, ora nós estamos embaixo, é uma viagem. Agora, saber administrar isso, no momento está difícil, calma, vamos procurar a solução, é com isso que a gente cresce, a problemática está meio a solução está meia problemática. Do momento que a gente enfrenta, a gente encontra a solução. Então vamos caminhar para frente. Agora, quando a gente para e fica reclamando, se sentindo mais infeliz dos seres, nós desencadeamos a pior doença, no meu ponto de vista, que é a depressão. Porque aí é um morto-vivo, a pessoa não tem mais alento, não tem mais disposição, não tem mais razão para viver na sua concepção. E quando a pessoa é agradecida, quero até lembrar de uma senhora que eu frequentava uma instituição aí, ela estava lá sempre à porta nos esperando. E eu perguntava para ela, e aí, tudo bem? Falou, doutor Aguinaldo, graças a Deus está tudo bem. Mas era solteira, numa casa de repouso, sem dinheiro, doente, tinha insuficiência renal, insuficiência cardíaca, estava lá, e tudo bem, graças a Deus. Eu saía de lá e falei, meu Deus do céu, que lição, né? Aí às vezes chegava em casa, ia conversar com a minha família, um reclamava de uma coisa, outro reclamava de outra, eu falei, meu Deus do céu, preciso ir lá conhecer minha amiga, né? Porque aí ela vai dar um recadinho para a gente. Tem gente que é diplomado mesmo em reclamação. Não tem? Infelizmente tem. E a gente muitas vezes precisa de alguém, né, de fora, a gente precisa emprestar os olhos alheios para poder mostrar para nós tudo que nós possuímos. Fez lembrar até de uma historinha que aconteceu com Olavo Bilac, o escritor Olavo Bilac. Ele tinha um amigo que tinha um sítio. E o escritor conhecia bem esse sítio. E esse sítio dava um pouco de trabalho para esse amigo e tal. E um dia ele resolveu vender o sítio. E aí ele encontrou o poeta, né, o Olavo Bilac, e falou, olha, eu quero vender meu sítio, está me dando muita dor de cabeça, eu não estou feliz com aquela propriedade. E você a conhece muito bem, eu gostaria que você escrevesse aí um anúncio para mim, mas coloca umas palavras bonitas aí, porque para poder... né, motivar a compra. Motivar a compra, né, a venda do sítio aí, né? E o poeta, né, como não poderia ser diferente, começa escrevendo assim, né? Vende-se uma encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer pelo extenso arvoredo, cortada por águas marejantes e cristalinas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra das tardes na varanda. Entregou para o amigo e foi embora. Passado alguns meses, ele se reencontra e o Olavo Bilac ficou curioso de saber se tinha dado certo, tinha dado resultado lá, né, o seu bilhete. E aí, conseguiu vender a propriedade? Nem pensei mais nisso. Depois que eu li o que você escreveu, fui ver a maravilha que era a minha propriedade. Que coisa, né? Infelizmente, doutor, isso acontece às vezes, a gente não valoriza o filho que nós temos com o devido valor que ele merece. Muitas vezes você encontra um amigo e fala, mas você tem um filho bacana, um rapaz educado, um rapaz inteligente e tal, só aí que você vai ver realmente que você tem, né, uma preciosidade em casa e você às vezes estava reclamando por alguma falha, né, que todos nós cometemos, mas que muitas vezes a gente acha que nós podemos cometer tais falhas, mas os filhos não podem, a esposa não pode, né, o pai, né, o amigo não pode. Enfim, alguém precisa nos alertar disso, né, para a gente poder enxergar tudo aquilo que nós realmente temos de bom à nossa volta e a gente muitas vezes não enxerga. E isso faz a gente refletir o quanto nós somos agraciados
já pela bênção da vida. Né? Reencarnar é um prêmio. Tem 7 espíritos do lado de lá, na transcendência, na erraticidade, esperando a reencarnação. E nós já reencarnamos. Para pensar o quanto isso é importante. Com única finalidade, que é crescer espiritualmente, com sentimento e com intelecto. Depois, nós somos recebidos aqui com uma festa. Imagina o que os pais, principalmente, fazem para receber essa criatura, quando ela já é enlevada, ela é envolvida no ventre materno. Aí chega aqui, aquela criatura tem tudo e mais alguma coisa. Se não tivesse, desencarnaria logo em seguida. Então imagina o quanto vale esse aconchego, essa proteção, principalmente materna, né? Aí começa a crescer, vai aprender tantas coisas que somente os pais ali poderiam passar para essa pessoa. E ela vai crescendo com um corpo maravilhoso, perfeito, andando, movimentando com todos os órgãos do sentido. Tem oportunidade de ir para a escola, né? Quanto vale ter essa oportunidade de ir para uma escola? Tem muita gente que lá na zona rural, hoje já está mais fácil conseguir isso, mas nos meus tempos idos de infância, eu tinha que mudar para uma cidade longe para poder estudar, porque ali na região não tinha escola. E se tivesse também, era uma escola que não daria diploma, não daria nada, nem daria condições para dar continuidade. Nós vamos para a escola. Aí a gente vai iniciar numa profissão, que às vezes a gente consegue atingir uma profissão, qual seja, e nessa profissão a gente tem as dificuldades. Lógico, que bom, né? Porque se ele não tivesse, ele não aprenderia. E se for analisar, você imagina, daí para frente, temos milhões de recursos, inclusive a inteligência, para a gente buscar uma religião. Quanto que vale uma religião na vida da gente? Nossa. O conhecimento dos princípios crísticos. Dentro da nossa visão espírita, o Martins Peralva diz que nós somos milionários pelo espiritismo. Eu falo que o espírita não pode reclamar, viu? Se ele conhece doutrina e está bem informado, ele não tem que reclamar de nada. Se ele até pode reclamar de si mesmo, porque se ele tem, vamos dizer, aquela limitação, é porque outrora ele não ouviu a proposta crística nem divina e está inserido no contexto de uma lei que Jesus deixou muito claro: a semeadura é livre, a colheita é certa, a cada um de acordo com as obras. Então, qual que é a proposta para melhorar a nossa vida e a gente poder estar agradecendo para valer a Deus? Doutor, é a gratidão, né? Como a proposta hoje é essa, a gente refletiu um pouco sobre isso, tudo aquilo que nós temos como a oportunidade da reencarnação, nós temos que agradecer até nossos obsessores, porque muitas vezes são eles que nos traz a doutrina espírita. Muitos conheceram a doutrina espírita graças a situações obsessivas, né? E a partir dali conheceu a doutrina e não deixou mais, porque realmente quem conhece essa doutrina, né, consoladora, esclarecedora, né, e assimila e entende qual que é a proposta, né? Porque a doutrina, ela é o cristianismo na sua forma mais pura, né? Sem alegorias, né? Sem distorções, né? A gente procura, né, buscar bem ali a essência, né, da proposta do mestre, né? Que é o quê? O amor ao próximo, né? Ele veio simplesmente para mostrar, para cobrar da gente aquilo que ainda faltava, ainda falta, né? Que é mais amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, quem não é grato é egoísta. E as duas maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Se é ingrato, ainda é muito egoísta. Que é muito? Que é muito egoísta, ainda quer sempre mais, né? E se tiver o tempo, eu me lembrei de um poema do Chico, né, psicografado pelo Chico, que eu acho maravilhoso, né? Ele mexe muito com a gente. Que ele diz assim: uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros,
outros enxergar. Uns queriam ter uma voz mais bonita e outros apenas falar. Uns queriam comprar um sapato, outros ter pés. Uns queriam um carro e outros apenas andar. Enfim, uns querem o supérfluo, enquanto outros querem apenas o necessário. Nossa, Chico que Xavier. lindo. Estamos encerrando nosso programa. Eu tenho certeza que vocês gostaram. A Adilson foi muito feliz ao encerrá-lo com esse poema, com essa colocação lindíssima, como tudo que parte do Chico Xavier. E eu quero te agradecer, viu, Adilson, o carinho de estar aqui conosco e convidá-lo para a semana que vem estarmos juntos novamente no nosso Papo do Bem.